She thinks I'm a little lazy, I think she's a little crazy. We like summer and we like spring, watching wrestling in the ring. She ain't shy, she speaks her mind, tough as nails and smooth as wine. We burn hot as kerosene, baby, we got our own thing. She ain't skinny and I ain't tall. Olá, 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 sejam bem-vindos a mais uma tertúlia nascariana, VFF1 NASCAR aqui pronto para vocês. Um pouco diferente esta semana, porque vamos falar de NASCAR, isso é evidente, mas também vamos falar de ovais no que toca a carros sem tampas nas rodas, ou seja, com rodas chapadas. Isto para quê? IndyCar. Vamos falar também de IndyCar. Comigo não tem Miguel, nem tem o Estradinha, porque baldaram-se. Isto agora é assim, não vem aqui, baldam-se. Eu tenho que arranjar alguém, portanto, quem é que arranjei? Arranjei o Bruno. Arranjei o Bruno, comentador da Sport TV, tanto para a NASCAR como para a IndyCar, como para a Fórmula 3 e afins, quase tudo o que tenha rodas e motor, ele às vezes lá dá um pezinho. Vamos então até começar Fórmula 1, até Fórmula 1. Até Fórmula 1, que foi no último grande prémio que tivemos no treino livre, não sei das quantas. Dois. Treino livre, 2, pronto. Mas então, vamos começar com o IndyCar. Vamos fugir aqui um bocadinho da nosso habitual guião. Vamos começar pelo IndyCar, depois passamos um bocadinho para a NASCAR. Também falamos um bocadinho sobre as notícias da semana, que também envolvem um bocadinho de IndyCar, já que houve, há algumas investigações. A equipa Graham Letterman Racing, o FBI, esteve então na base de operações lá a fazer algumas investigações. Mas, Bruno, 2024 já terminou no que toca às leads da IndyCar, e Alex Palou, depois de 2021 e 2023, volta a ser campeão da IndyCar em 2024, tendo em conta que também é campeão porque os cintos do Will Power decidiram que não queriam nada com ele. É verdade, ele é campeão porque os cintos não queriam nada com o Will Power, mas ele já tinha o título quase na mão, ele já tinha uma mão e meia no troféu. Se bem que, se nós formos fazer as contas, ele terminou a corrida em 11º, e se o Will Power tivesse ganho liderando o maior número de voltas, provavelmente o Will Power seria campeão. Mas também acredito que o carro número 10 da Ganassi andasse mais depressa se o Will Power não tivesse tido problema, porque é daquelas situações que já vimos N vezes ao longo dos anos, tanto na Indy, mesmo na NASCAR no antigamente, quando não tinhas os playoffs, em que o piloto que está na frente do campeonato na última corrida, às vezes anda a meio do pelotão, não faz grande coisa, porque já tem, no momento em que sabe que já tem a corrida ganha, levanta o pé e deixa levar o carro até ao fim, e foi o que aconteceu com o Alex Palou. Mesmo assim, foi uma grande corrida. Sim, primeira vitória em ovais para o Colton Herta, piloto que já tem vitórias só que em circuitos convencionais, e é o regresso também de Nashville Super Speedway, ou seja, fomos a Nashville novamente, não fomos às ruas da cidade. O Scott Borchetta trouxe o grande prémio, digamos assim, para a oval de Nashville, que começou a ganhar tração, lá está também com a ida da NASCAR lá. É verdade, e a NASCAR é que trouxe de regresso a Super Speedway de Nashville, e acabou por ser uma opção ou uma solução depois das obras do estado dos Titans se alastrarem mais do que era previsto em termos da sua localização dentro da cidade de Nashville, porque o circuito citadino era para ser alterado este ano, era para ser um circuito mais simples, mas que passava mesmo no meio da cidade, passar pela Broadway, que é a rua principal de Nashville, só que com as obras acabaram por trazer a corrida para a Nashville Super Speedway, e no próximo ano vai ser novamente em Nashville Super Speedway, nem vai para a cidade. E apesar de tudo, apesar das bancadas não estarem cheias, acabou por ser um sucesso, e foi considerado um sucesso não só pela IndyCar, mas também pilotos e equipas já consideraram que o público que estava lá era muito mais do que aquilo que eles estavam à espera. Tendo em conta que tiveste uma corrida clássica, podemos dizer assim, com degradação de pneus, a questão do combustível, ou seja, tu tiveste ali uma estratégia para ser feita.
tiveste que possivelmente papar pneus durante certas partes da corrida para chegar à frente. E eu acho que isso é uma das chaves para a vitória do Ayrton, não? Sim, isso e o facto de teres tido uma novidade, não é propriamente uma novidade a 100%, mas foi a primeira vez que foi usada este ano, que foi dois tipos de pneus num oval. Porque normalmente nos ovais só tens um tipo de pneus igual para todos. No ano passado em Gateway tinham experimentado a utilização também dos pneus macios, ao estilo do que acontece nos circuitos convencionais e citadinos, e desta feita decidiram também experimentar isso para Nashville e correu bem. Os pneus não estavam com uma degradação muito grande, portanto, eles estavam a fazer mais ou menos turnos de pouco mais de 50 voltas, estavam a dividir a corrida em 4 partes, e os pneus macios estavam a durar, na boa, as cerca de 50 voltas. Mas acabou, como tu disseste, uma corrida clássica da IndyCar nas ovais, à semelhança do que aconteceu em todas as corridas este ano, com exceção das do Iowa, porque Iowa foi reasfaltado nas curvas este ano por causa da NASCAR, e isso estragou completamente as corridas da IndyCar desse fim de semana. Mas as restantes, daí para cá, Gateway foi fantástico. As duas corridas de Milwaukee pareciam corridas dos anos 90 da kart em ovais curtas. Eu lembro-me de ver as corridas com o Nigel Mansell, com o Alonso Jr., Paul Tracy, etc. Eram assim, com muitas dobragens, os pilotos atrasados a ajudarem, como aconteceu com a ultrapassagem final do Herta. Ele ainda esta semana no podcast do Alexander Rossi e do James Hinchcliffe explicou que ficou espantado quando viu o Pato Ward, que estava em primeiro, a ir para o lado exterior do Stingray Rob, e ele disse, não, eu vou por dentro e vai ficar lá, ainda tocou no carro, ainda tocou no pneu traseiro com a asa no carro do pneu traseiro do Stingray Rob, e passou por ele e ficou lado a lado na reta oposta com o Pato Ward e passou por ele. E foi um grande final, e como tu disseste, a primeira vitória do Colton numa oval, depois de ter também alcançado o seu primeiro pódio em Milwaukee. O que é interessante, porque o Colton é um piloto que já tem várias vitórias, já anda nisto desde 2019 a tempo inteiro. Mas circuitos convencionais. E citadinos. Sobretudo os citadinos. Ele bate muito, mas é sempre dos mais rápidos nos citadinos. Mas na oval, andou muito bem. Gostei muito. Curiosamente, é a mesma estatística do Palou, que ainda não venceu nenhum oval. É exatamente. O Palou que é 3 vezes campeão sem nunca ter vencido num oval, que também é interessante. É daquelas coisas, ou seja, tu tens um campeonato que coloca ovais e coloca circuitos convencionais, mas que se tu disseres a alguém que não conhece assim tão bem, tu colocas a indicar e será logo as 500 milhas de Indianápolis, que é um circuito oval. E depois tens um piloto que é campeão em 3 dos últimos 4 anos, em que não toca, ou pelo menos ainda não chegou lá, tal como é mais isso. Que finalmente chegou aqui. É mais isso, é que ele ainda não chegou à vitória. Só que em termos de estatística, o Alex Palou tem das melhores estatísticas nos últimos 2 anos em pistas ovais. Mas nunca conseguiu vitórias. Ou seja, a sua média de finalização é das melhores, juntamente com o Pato Ward. Mas o Pato já venceu em ovais, sim. Pois. Bruno, olhando um bocadinho agora para a temporada num todo, digamos assim, achavas que, certamente acharias que o Alex Palou iria tentar defender o seu título e estaria lá para defender o seu título, mas eu coloco também a questão, é que o Joseph Newgarden, certamente, olhando para a temporada que foi, não deve estar satisfeito com a temporada que teve, certamente. Isto é para tirar para o lixo e para o ano é para fazer melhor. O Joseph este ano, já no ano passado também não tinha sido uma temporada espetacular. Em compensação, venceu as 500 milhas de Indianápolis, e se nós perguntarmos a qualquer piloto do paddock da Indy o que é que ele prefere, o título de campeão ou as 500 milhas, todos eles, sem exceção, vão dizer que preferem as 500 milhas, nem que seja só pelo facto... O rapaz já tem os dois. Não, mas o que eu te digo é, se tu, ele venceu as 500 milhas, portanto... já salvou a sua temporada. Porque é mais importante, qualquer piloto da Indy diz, eu prefiro vencer as 500 milhas do que o campeonato, porque é o que tu dizes, há bocadinho estás a dizer, as pessoas olham para indicar as 500 milhas de Indianápolis. A maior parte das pessoas vê só as 500 milhas e não vê o campeonato. Mas o campeonato dele foi muito prejudicado também pela aquela desclassificação logo a abrir em Saint Pete, que ele venceu, e depois foi desclassificado pelo escândalo do push to pass. E isso, na minha opinião, acabou por lhe afetar o resto da temporada. Ele não recuperou propriamente isso e teve muito apagado em algumas corridas, onde se esperava melhor. Noutras teve azar. Tipo, tens a situação de Milwaukee há umas semanas atrás, em que ele arranca da pole
e antes de chegar à bandeira verde é abalroado pelo um dos carros da Ganassi e acaba de muro. Também teve esse tipo de situações. E por outro lado, tens um outro piloto da Penske que termina em terceiro no campeonato, que é o Scott McLaughlin, continua a impressionar à força toda. O Scott McLaughlin termina sem pit em terceiro, ou seja, somava 35 pontos. Se não é desclassificado, teria terminado o campeonato só 5 ou 4 pontos do Alex Palou. Teria mais hipóteses sequer de... Ou seja, O podia ir para a Scott- corrida e lutar pelo título. Porque ele Scott bastava McLaughlin o Paulo entrar na corrida. o Scott McLaughlin podia ter sido campeão, porque juntas ainda por cima à desclassificação de St. Pete, o último lugar ou penúltimo lugar em Long Beach, quando ele parte o motor, e depois também uma classificação bem lá para trás em Detroit, em que ele cometeu um erro e foi para o muro quando era segundo na corrida. Portanto, se não fosse, bastava só não ter tido um desses erros e ele é que era campeão, não o Alex Palou. Por isso, e é um bocado como o Shane na NASCAR. Scott McLaughlin, neozelandês, vem dos supercars e são dois pilotos, na minha opinião, são dois dos melhores pilotos do mundo na atualidade, tanto um como o outro. E o Scott, não esquecer que o Scott McLaughlin faz a sua primeira temporada a tempo inteiro nos IndyCars em 2021, portanto este foi o seu quarto ano, e antes disso tinha uma temporada de Fórmula Ford em 2010. O resto da sua carreira foi em carros de turismo, nos supercars. E é isso que é ainda mais impressionante no caso do Scotty Mac. Olha, tenho uma piada para ti, que é o Van Gisbergen foi derrotado pelo Chris Buescher na NASCAR, ou seja, o carro 17. O Shane Van Gisbergen tem uma Kryptonite, vamos dizer assim, são pilotos no carro 17, porque ele também foi verdade com o carro 17 do Scotty Mac nos supercars. 3 anos. 3 anos que ele foi derrotado. Qual a segunda melhor piada? Eu vi essa também, X. achei muita piada. Sim. Nunca vai bater a melhor piada desta semana, que é alguém tentar explicar o acidente entre o Carlos Sainz e o Sérgio Pérez através do F1 2024. Essa, para mim, é a piada desta Eu essa semana. não vi e foi em Lego. A discussão deles, mas em Lego. Has de pesquisar no X, que é alguém a colocar a linha do videojogo e a dizer, olha, é assim que se faz e ele não fez assim, portanto a culpa é de não sei quem. Não. Muito boa piada, mas não é assim que funciona a vida. Também há uns anos atrás na IndyCar, eu recordo uma corrida em Pocono em que houve um grande acidente no início da corrida com Rossi, o Takuma Sato e outros, e depois andavam os pilotos todos no Twitter com linhas desenhadas através das câmaras on-board para decidirem quem é que tinha andado a fazer o quê. E tem razão. Coisas assim. Continuando a olhar mais um bocadinho para a temporada de 24, também temos a grande introdução, que não aconteceu no início do ano, mas sim a meio do ano e depois das 500 milhas de Indianápolis, que é uma hibridização da IndyCar. O que é que achaste dessa questão? Achas que pode trazer assim tanta diferença? Eu, por exemplo, olhando para o que foi esta última corrida, eles usavam aquilo na Trioval. Fazia tanta diferença? Assim, não fazia. David, vamos pôr as coisas como elas são. Tu, olhando para as corridas, tu viste, não sei se viste todas as corridas, mas algumas viste, tu notavas alguma diferença? Não tens grande diferença. Não tens nada. Tu vês o piloto clicar no botão. Não, é que nem isso. É que nem isso. É só quando estás numa câmara on-board em que tens telemetria que sabes que ele está a tocar no botão, ou se tiveres a aplicação da IndyCar que aparece lá. Mas o sistema híbrido da IndyCar foi só para a IndyCar dizer que tinha, olha, temos eletrificação dos motores. Não é mais do que isso. É a Honda, sobretudo, que anda a forçar isso porque anda a ameaçar que vai ser se eles não fizerem algo de género. Porque, de resto, tu nas corridas não notaste diferença nenhuma. Porquê? Porque ele já tem o push do passe. O push do passe é algo que é estratégico. Tens ou 150 segundos ou 200 segundos num circuito convencional ou citadino. Se um piloto, na maior parte das vezes, tu não sabes quando é que o piloto está a usar aquilo, a menos que seja numa câmara on-board, mas aí tu sabes, olhando para as luzes que aparecem no volante. Sim. Mas um piloto utiliza aquilo de forma estratégica, para atacar, para se defender, ao longo da corrida tem aqueles 200 segundos. Ora, com o sistema híbrido, os pilotos sabem que podem usar em todas as voltas 3 segundos no caso de Nashville,
4 segundos e tal na maior parte dos circuitos convencionais, não é mais do que isso. Há algumas pistas tipo Road America onde eles vão poder utilizar aquilo 2 vezes por volta, mas o que acontece? Todos vão usar aquilo exatamente no mesmo sítio, na mesma altura em cada volta. Logo aquilo não faz diferença absolutamente nenhuma. A única diferença que faz para ultrapassar é o posto passe. Por isso, aquilo foi mesmo só para indicar, dizer, olha, temos também motores com eletricidade. Só isso. Dessa questão, eu faço daqui um pouco também, possa ser a pergunta final do que toca à temporada de 2024, que é, quem é a maior desilusão para ti desta temporada? Uma temporada que viu vários pilotos andarem por aqui, principalmente no que toca a McLaren, que tem sido um hábito. Maior desilusão. Tens vários. O Joseph Newgarden já o mencionamos. Acaba por ser... tudo bem, eu mencionei a questão das 500 milhas, mas em termos de temporada no geral, foi desilusão, é óbvio para nós. Mais desilusões. Eu estava à espera de melhor do Felix Rosenqvist. Ele andou muito bem, sobretudo no início de temporada, em qualificação, mas depois a equipa Meyer-Shank nunca lhe conseguiu, em termos de estratégias, o que quer que seja, completar a corrida. Portanto, os resultados não foram nada especial e ele termina a temporada apenas em 12º. O Marcus Armstrong também acabou por ser um bocadinho de desilusão para mim. 14º apenas no campeonato. É verdade que foi a sua primeira temporada a tempo inteiro, porque ele antes só fazia circuitos convencionais e citadinos, mas pronto. E o Marcus Ericsson... segura-se para 2025 na Meyer-Shank. Sim, ele foi anunciado que vai para a Meyer-Shank para o lugar de Malucas e vai se juntar ao Felix Rosenqvist. Isso vai ser interessante porque a Meyer-Shank vai ter uma aliança técnica com a Ganassi. Terminou a sua aliança técnica com a equipa de Michael Andretti. E porquê é que ele vai para a Meyer-Shank? Por causa dessa aliança técnica, porque a Ganassi vai reduzir de 4 para 3 carros no próximo... De 5 para 3 carros no próximo ano. E o terceiro carro da Ganassi, em princípio, ao que tudo indica, vai ser para o Kevin Simpson, que é quem tem patrocinador. Quem tem dinheiro. Olhando de resto, eu preferia falar de uma surpresa, que foi o Santino Ferrucci. Santino Ferrucci e a equipa da Jeff Foyt. 9º lugar no final do ano. Esta última fase da temporada de ovais, o Santino é sempre muito bom em ovais e ele obteve excelentes resultados. Ele falhou o pódio, é verdade, mas quando nós olhamos para as últimas corridas do Santino, em Gateway ele não teve uma corrida para ela, terminou em 12º, mas depois foi 8º em Portland, arrancando da pole, o que é uma surpresa para a equipa Foyt colocar um carro na pole no circuito convencional, e depois 4º e 6º nas últimas 3 corridas, o que fez com que ele passasse pelo Alexander Rossi no campeonato e tornasse um ponto à frente de Rossi, o que também é engraçado nesse ponto. Mas acaba por ser, para mim, se calhar até a maior surpresa. Prefiro isso do que... Porque desilusões... A indicar é sempre um bocadinho difícil, porque não estamos a falar de Fórmula 1. Na Fórmula 1, era como dizia o Zac Brown ainda há uns dias atrás no podcast de Leonard Jr., tu constróis um carro e tens que ficar com aquele carro ao longo do ano final. E vais fazendo os updates, mas os pilotos sabem o que é que têm em mãos, basicamente o resto da temporada. Na indicar, o setup é que faz a diferença de corrida para corrida, e tu tanto fazes a pole hoje como amanhã, na próxima corrida, vais fazer o 15º lugar na grelha ao 20º. É porque os carros são iguais e a diferença é o motor e aquilo que se pode fazer em termos de desenvolvimento de amortecedores e o setup. E então acaba por ser sempre assim, vais vendo sempre a subir e a descer os pilotos ao longo do ano. Tu tens os baixos e os altos muito, muito diferentes e às vezes muda até de corrida para corrida, ou seja, de fim de semana para fim de semana, e é algo que, lá está, é isso que te dá a indicar ao contrário da Fórmula 1, se formos falar de carros abertos. Rodas destapadas. Sim. Quero finalizar a análise aqui a 2024, não olhando para a temporada, mas olhando para o pós-temporada. Porquê? Porque casos de espionagem na indicar, ou supostos casos de espionagem na indicar, coloquem-se aí à vista. Mas, então, vou-vos ler a notícia do Racer.com, que nos diz que o FBI foi até à sede da Rail Letterman Lanigan Racing, no Indiana. Tiraram todos os empregados de computadores, de dispositivos eletrónicos. Isto porque aparentemente houve um funcionário que passou da Andretti para
real, e aparentemente ele vê ali o que pode ser uns segredos técnicos, alguma propriedade intelectual, assim é que é, para ser mais preciso, e isso é legal. Tudo suposto. Não, mas eu há pouco disse, a indicar os carros são iguais, a diferença dos motores e aquilo que se pode fazer em termos de amortecedor e na suspensão. A única parte que uma equipa da indicar pode desenvolver livremente é a parte dos amortecedores. E equipas como a Penske e a Ganassi gastam muitos milhões de dólares, e a Andretti também, muitos milhões de dólares por ano, e estamos a falar talvez de 10 ou mais milhões de dólares, ou seja, mais do budget de um carro por ano, no desenvolvimento de amortecedores, para indicar. E é por isso que há esta situação agora, tipo McLaren, Ferrari, há uns anos atrás, com uma questão de um funcionário que, pronto, saiu de uma equipa, foi para a outra, provavelmente não passou pelo aquilo que se chama a licença de jardinagem, e levou consigo segredos da Andretti para a Ganassi, da RAL. Se levou, não resultou, porque a RAL foi um desastre este ano, de uma ponta à outra da temporada, portanto não sei também o que é que andam lá a investigar, porque só se for alguma coisa para o próximo ano, de resto esquece lá isso. Ele pode ter levado o esquema ao contrário, estás a perceber? Pois ele é tirou isso. A foto, quem interpretou aquilo foi ao contrário e pronto, olha, já está tudo ao contrário, já cada para trás. Ou então ele é europeu, começou a olhar para as medidas em milímetros e afinal estavam em polegadas. Já aconteceu isso na IndyCar e no IMSA algumas vezes, com engenheiros europeus bastante credenciados que chegam lá e depois não atinam porque têm que estar constantemente a fazer conversões de polegadas para milímetros e às vezes há uns pequenos erros que custam caro. Finalizando as notícias da IndyCar, com a Chip Ganassi Racing vai estar Filipe Drugovich, ele que conseguiu um teste então que vai ser no Barber Motorsports Park. Também vai haver um teste com a Jamie Chadwick, ela que já assumiu que quer fazer um programa a part-time em 2025 na IndyCar. Achas que ela tem hipótese disso? Eu acho que não é pelo Michael Andretti não querer. Eu acredito que ela possa estar ao volante de um quarto carro da equipa de Michael Andretti em algumas corridas no próximo ano, porque a adaptação dela ao campeonato Indy Next, o antigo Indy Lights, tem sido boa. Ela ganhou uma corrida este ano, foi ao pódio também. O ano passado teve muitas dificuldades, mas ela disse numa entrevista ainda há pouco tempo no podcast também do Alexander Rossi, do James Hinchcliffe, o Off Track with Hinch and Rossi, que teve de trabalhar muito o seu físico durante a época de fez, e a Andretti também fez um pouco aquilo que foi feito agora na Europa com os carros da Fórmula 2 em testes e também da Fórmula 3, porque a direção não é assistida, para permitir que pilotos que têm um físico mais fraco, por assim dizer, possam conseguir ter mais resistência durante as corridas. E ela, o primeiro ano foi para aprender e para se adaptar ao carro, este segundo ano tem estado muito mais competitiva, e vamos ver o que é que acontece nesse teste, porque eu gostava de ver a Jamie, porque eu tenho que ser sincero, eu tinha algumas dúvidas sobre a Jamie, da mesma forma que acho que muita gente, pelo facto dela estar a competir durante 3 anos na W Series, sempre com aquele grupo de pilotos, sempre, os mesmos carros também. E é aquela questão que ela própria diz, ela não quer correr em campeonatos segregados, e ela quer competir contra os rapazes também e mostrar o que vale, e via-se que ela, quando ia, por exemplo, à Fórmula Regional Europeia, as coisas não corriam tão bem, e agora nos Indy Lights, não, ela está a andar bem, é bastante competitiva, e eu quero vê-la a dar o salto como outras, como aconteceu com a Catherine Legg, com a Pippa Mann, com a Danica Patrick, e etc., que mostraram serviço ao longo dos anos. Ficamos então à espera de perceber o que é que vai acontecer à Jamie Chadwick para 2025. Bruno, 2025 que não difere muito de 2024. Há algumas novidades em termos de calendário, mas... Não, o calendário é basicamente o mesmo. As grandes diferenças é que o Thermal Club passa de corrida extra-campeonato para corrida a contar. É a segunda corrida da temporada. O campeonato começa a 2 de março em St. Pete, na Flórida. E o fim de semana... Depois tens ali algumas alterações, tipo Portland é bem mais cedo do que o habitual. Portland é basicamente um mês mais cedo. E Milwaukee vai ter só uma corrida e não duas, porque Thermal passa a fazer parte das corridas que contam para o campeonato. E, para desilusão também minha,
a última corrida da temporada em Nashville vai ser a 31 de agosto. O que Ou significa seja, que o mais cedo campeonato ainda. mais cedo ainda. O que significa que a temporada vai ter, portanto, março, abril, maio, junho, julho e agosto, 6 meses. É mesmo que tem medo que se pelam do futebol americano e pronto, final. Embora existam algumas conversas de que poderemos ter já no próximo ano, talvez 2 corridas extra-campeonato fora dos Estados Unidos. Vamos ver. Ok, Eu não acredito. Eu Já não tens acredito que corridas isso... fora dos Estados Unidos. Está Canadá é bem, fora dos Estados Unidos. tá bem, fora do continente americano. Fora daquilo que é o normal do América continente do Norte. norte-americano. Norte-americano. Fora daquilo que é o normal da Indy. Seria interessante, agora com o Canapino a sair da IndyCar, esqueçam a Argentina, mas seria interessante, por exemplo, Brasil. Seria interessante, eu adorava ver a IndyCar novamente em Surfers Paradise, mesmo naquela versão mais curta do circuito. Era muito giro. Ou até em Adelaide. Imagino que era a IndyCar ir a Adelaide juntamente com os Supercars naquele fim de semana de Supercars. Os Supercars já vão ter sprint cars lá, estando numa oval tipo aquela pequenina de Indianápolis. Sim. Já vão lá estar. Imagino que era sprint cars com Kyle Larson, Rico Abreu, não sei o quê, Indy Cars com Scott McLaughlin e as estrelas da Indy, e depois os Supercars com a sua final. Isso era um fim de semana de sonho para os adeptos do esporte automóvel. Sabes que eu tenho uma dor muito grande, que é supercarros como corrida de apoio na Fórmula 1. Não, Que eu acho que não resulta nada. Não, e pior ainda, eles, os patrões dos supercars, estão sempre a insistir que querem ainda mais corridas dessas, querem ir para Singapura ou para o Bahrein e por aí fora, que é para estarem ali num canto a serem só de apoio e mais nada. Porque as corridas de Melbourne são as piores do ano. Eu gosto muito da Porsche Super Cup, adoro a Porsche Super Cup, no que toca a seguir o plantel da Fórmula 1, mas colocar os supercars como uma Porsche Super Cup seria inimaginável. Não mas façam isso, esqueçam isso. A Porsche Super Cup já faz parte do círculo da Fórmula 1. Pois está faz, lá tudo por isso mesmo é que eu não tenho problema nenhum com a Porsche Super Cup seguir a Fórmula 1 e tenho problema com os supercars. Mas isso também eu. Porque ainda mais porque os supercars, quando estão em Melbourne, são corridas muito curtas, são 4 corridas e não 2 ou 3 por fim de semana. E os supercars não são isso, os supercars são corridas mais longas. Mesmo as corridas de sprint têm normalmente 1 hora. E aquelas não, são um aperitivo para... E é por isso que durante muitos anos aquelas corridas dos supercars em Melbourne e antes disso em Adelaide eram corridas extra-campeonato. Eram corridas de exibição apenas. Sim. Que não compensava para o campeonato. Isso também não descompensava nada. E podias até ir buscar outros pilotos, entre aspas, para se colocar lá. De supercarros, vamos para GT3. Mentira, vamos para NASCAR. Vai. Sim, só uma nota ainda em relação aos supercars. Este ano, e que tem a ver com a NASCAR, andou-se a falar durante bastante tempo que o Kyle Busch poderia fazer as corridas de Adelaide este ano. Sim, devido à associação com a Airbus. Depois falou-se da Triple Eight. Isso já ficou fora de plano este ano, sobretudo porque é uma semana depois do final da NASCAR, mas há poucos dias, numa entrevista a um podcast australiano, o Kyle Larson disse que gostaria muito de, não já este ano, mas quem sabe próximo ano ou daqui a 2 anos, fazer a Adelaide. Deixa eu completar o double, fazer aquele mesmo direito, dependendo dos resultados, mas fazer aquele direito, fazer uma e depois fazer outro, que ele já começa a voar para lá e já começa a olhar para aquilo. Eu tenho a impressão disso. É que nos supercars, apesar de haver problema com os construtores, mas o Zac Brown está envolvido nos supercars, tem lá uma equipa também, que é a Walkinshaw Andretti United. Que é ele, o Michael Andretti e o Ryan Walkinshaw, que é o filho de Tom Walkinshaw. O problema é que essa equipa atualmente é da Ford, não é da General Motors, e a partir do próximo ano ainda pior, a partir do próximo ano, não, de 2026, passa para o campo da Toyota, porque foi apresentado esta semana que a Toyota vai entrar para os supercars com o Supra. É verdade, vamos lá ver o que é que sai daí. Olhando então para a NASCAR, a antiga glória dos supercarros, andou a fazer o quê? Andou a lutar pela vitória. Circuito convencional, Watkins Glen foi até prolongamento, Grease Busher
Felizmente, então, conseguiu a sua primeira vitória no que toca a circuitos convencionais, pelo que também já venceu algumas vezes no que toca ao ovais. Infelizmente, esta vitória não o coloca em nenhuma fase dos playoffs. Porquê? Porque já estamos nos playoffs e ele não ficou apurado. Portanto, pilotos fora da bolha dos playoffs estiveram em evidência em Watkins Glen. Em evidência também, por uma parte pior, serão os pilotos dos playoffs. O melhor foi Chase Briscoe, na sexta posição. Porque de resto andaram todos basicamente às escaramuças. Tivemos Ryan Blaney a ficar logo no início da corrida, logo na primeira volta. Não, o carro foi rebocado até à via das boxes, mas de lá não saiu. O Bell envolveu-se também, mas depois voltou-se a envolver numa entrada tardia para a via das boxes com o Austin Dillon. E desse primeiro acidente temos Danny Hamlin. Danny Hamlin, segunda corrida dos playoffs, segunda má corrida para o carro número 11. Tens algum pensamento sobre isto? Queres o pensamento mauzinho ou o pensamento politicamente correto? Eu quero o pensamento o primeiro que te vem à cabeça. É bem feita. Ninguém mandou. Eu sempre ouvi dizer que quem joga para o empate arrisca-se a perder. E em Atlanta ele jogou para o empate. Está na posição, ele está na posição que merece. E ele fez a sua própria cama. Ninguém o mandou andar lá atrás em Atlanta. E eu tenho pena porque o Hamilton é um veterano que fora das pistas é alguém que eu tenho começado a gostar bastante dele nos últimos tempos por causa do podcast, por o facto dele ser um dos poucos que fala aquilo que pensa e preocupa-se com o futuro da NASCAR. Mas querer lutar para um título e dizer que vai para a Atlanta para somar 20 pontos, ele que é um dos melhores pilotos nas Super Speedways e vai andar a corrida toda lá atrás e depois o PS de resistência é que se envolve no acidente da última volta e soma só 13 pontos. E a Watkins Glen soma o quê? 15 pontos também, porque terminou acho que em 23º ou 24º. É por aí. Ele envolve-se logo naquele incidente da primeira volta, na chicane de autocarro, o carro fica danificado e a partir daí são várias vindas à via das boxes. Mas ele não algumas ficou... posições porque outros também se espardalharam. David, ele não ficou também logo no acidente nos S. Naquele acidente nos S ele também não está envolvido nesse acidente, logo no início. Ele está envolvido num incidente nos S mais para o final com o Brad Keselowski. Ok, é isso. Em que ele sai demasiado largo, corta para a pista, mas corta para a pista numa de não tem mais ninguém aqui. Sim. Eu vou meter o meu carro aqui. E o Keselowski e Kalarson, ou seja, eram dois 3 carros. Amigo, fazer os S com 3 lado a lado não dá. É impossível. Eu decidi meter o carro ali, provavelmente já estava chateado, já estava farto de andar lá atrás e vamos continuar aqui. Virou, acabou no muro. Ao menos terminar a corrida, menos mal à praça. E é assim, fãs de Danny Hamlin que possam estar a ouvir isso, tenham calma, porque ele agora vai para Bristol, onde venceu as últimas 2 corridas lá. Portanto, ele está mesmo assim só a 6 pontos da linha d'água. E o Danny, em Bristol, vai ter que fazer pela vida. Agora, que está numa posição complicada, está, e a culpa é dele. O próprio Chris Gabart, na semana passada, num programa de rádio qualquer, disse que, basicamente, deu a entender que a decisão da Atlanta foi do Danny. O Danny é que disse, não, eu vou andar lá para trás e ponto final. Vamos ver. Em relação... Mas, portanto, o Danny... Ele já venceu em Bristol 2 vezes as últimas 2 corridas. Portanto, ele está a 6 pontos abaixo da linha d'água, vai dar tudo por tudo. Mas também, é assim, David, quando nós olhamos para as contas neste momento, o que é que tu tens? Tens abaixo da linha d'água Danny Hamlin com menos 6, Keselowski menos 12, ambos andam bem em Bristol. O Ty Gibbs que faz parte da linha d'água, 12º. Está empatado com o Chase Briscoe com 2.049 pontos. Ou seja, tem mais 6 pontos do que o Danny Hamlin, mas depois é 15º lugar, tens o Truex que está só 14 pontos atrás, Truex também anda bem, e mesmo o Harrison Burton está só 20 pontos abaixo da linha d'água. E se aquela equipa 21 de repente tem ali algum golpe de estratégia que coloca o Harrison numa boa posição, ele de repente ainda pode passar também, depende dos azares dos outros. Vai ser, a corrida de sábado à noite vai ser interessante, vai ser muito interessante porque é Bristol. Vai provavelmente ser um festival de bandeiras amarelas, é verdade. Mas depois tu chegaste, vamos para a terceira corrida dos playoffs,
E a classificação, pá, não vou dizer que está completamente ao contrário, mas está muito diferente da Está. entrada. Tu tiveste um Kyle Larson que vem 2 corridas muito, pá, menos mal em Watkins Glen, mas Atlanta, aquele acidente capturou. Depois tens o Ryan Blaney que cai 7 posições depois da desistência aqui em Watkins Glen. Tu tens o Tyler Reddick que também não tem a melhor das corridas, cai mais posições. E depois tu tens pilotos como o Austin Cindric, que agora é segundo nos playoffs. Tu Sim. tens o Daniel Soares que é quinto neste momento dos playoffs. O Bauman é quarto. Não, o Cindric é terceiro, atrás do Terceiro. Logan e de Bell. Mas está só, mas ele tem que. Aliás, ele Não, em o Cindric pontos é, é. o Não, Cindric em pontos é segundo, terceiro. sim. É terceiro porque o Logan já está parado. E Ok, com a pronto, vitória. tem. E portanto é por aí. E com a vitória do Chris Buescher que não está nos playoffs, temos. Ou seja, temos mais um lugar em aberto daquilo que seria normal. Neste momento já deverias ter 2 pilotos aparados para a Sim. próxima fase. Não é muito normal ter pilotos que não são dos playoffs a vencerem nesta fase do campeonato. Chris Buescher já ganhou, portanto tens 3 lugares, não são 3 nesta altura, são 11 lugares em aberto ainda para passar à próxima fase. E é interessante. O Larson, por exemplo, só tem 26 pontos de avanço neste momento para o Danny Hamlin. Não é muito em Bristol. Em Bristol não é nada. Tendo em conta que eles vão dar uns contra os outros, o que vai dar um final espetacular. Sim. Eles simplesmente vais ter o Martinsville à Xfinity Series, que eles vão só andar a escaramuçar e a tentarem tirarem-se os outros de corrida, talvez, pá, é pelo menos uma pequena divisão que eu acho que possa ser, que é andar ali a tentar tirar uns aos outros de corrida para ver se eu ganho mais umas posições e ganho mais uns pontos, e assim quem ficar atrás de mim não consegue fazer grande coisa. E também vai ser interessante outra coisa, que é a questão de tentarmos perceber se vamos ter uma corrida ou não parecida com a que tivemos aqui na primavera com os pneus. Se vai acontecer algo parecido ou se vamos ter uma corrida como as do ano passado em que os pneus duram a corrida toda praticamente e que não há degradação. Se atiras a degradação que tivemos nessa corrida de Bristol, vai ser um autêntico caos. Sim. Uma autêntica bola de neve e vai ser uma das coisas mais espetaculares dos últimos 10 anos, talvez 10. Colocamos por aí. Já andamos a apontar isto bem alto, que é para o pessoal vir ver a transmissão da hashtag NASCAR no Sport TV. Porque nós não queremos ficar sozinhos ali a partir da meia-noite. É isso, corridas já começam esta madrugada em que estamos a gravar, portanto há a corrida da Truck Series de quinta para sexta-feira, à 1h, há a corrida da Xfinity Series de sexta para sábado, à 00:30, e depois da Cup Series de sábado para domingo, também à 00:30, portanto o que não falta são corridas. Na semana da NASCAR, há aqui uma notícia muito interessante, que é o quê? É a renovação de Bubba Wallace com a 23XI Racing. E porquê é que isto é interessante? Porque o Bubba Wallace, acho que foi há 2 semanas ou qualquer coisa, dizia que a sua renovação estaria possivelmente pendente de uma assinatura da sua equipa a comprometer-se com a questão dos charters, ou seja, com as negociações das equipas da NASCAR. Tendo em conta que o Bubba Wallace renovou com múltiplos anos, não é um ano, são múltiplos anos que a 23XI Racing. Normalmente são 3 anos estes contratos. Pois. As negociações com a 23XI Racing, que era uma das que ainda não tinham assinado ou que tinham mais questões a apontar à NASCAR nessa negociação, pode estar em bom porto ou bom caminho, digamos assim. Traduzindo, não tem outro remédio se não assinar, porque as equipas grandes todas já assinaram, não é? O que é que eles vão fazer? Correr sem charters? Ficar ainda com menos dinheiro do que já têm? Vão dar ali a tentar qualificar o carro quando tens para aí 38, 39 carros. Não, é que a realidade é essa. Apenas a 23XI e a Front Row não tinham assinado. É. Mas a Hendrick, a Penske, a Roush, a Gibbs, todas elas já tinham assinado. Meus amigos, ou vocês assinam ou vão para casa. É porque a NASCAR tem nos contratos dos charters a possibilidade de sacar os charters novamente às equipas. Por isso, ou assinas ou ficas sem eles.
É só isso. Que é engraçado. A NASCAR está a passar por uma fase interessante na parte de bastidores, que é um bocadinho, em algumas coisas, está muito a melhorar bastante em termos de evolução, mas noutras está a voltar um bocadinho ao passado, à mão de ferro. Ou seja, está a trazer novamente tudo para dentro, para a família, e está a começar a usar um bocadinho novamente a mão de ferro. Jim France e a família estão a começar a dizer: não, isto é a nossa maneira e vocês fazem aquilo que nós queremos, porque se não quiserem, Senão, vão-se embora, está que ali isto continua está ali sem a porta. vocês. Está ali A a porta. filosofia, a filosofia do Bill France Sr. e do Bill France Jr. sempre foi: meus amigos, convosco ou sem vocês, isto segue em frente. E por isso mesmo toda a gente andava na linha. Agora, desde que foi criada a Associação de Equipas há uns anos atrás, a RTA, começamos a ver algumas diferenças, começamos a ver equipas mais exigências, que a NASCAR, no início, sim senhor, mas chega a uma altura que começa a dizer: não, isto é como nós queremos, ou então tchau. Bruno, obrigado pela tua presença. Vamos lá ver o que é que fazemos daqui para a frente, porque ainda há muitas corridas da NASCAR para nos falarmos. Se isto for a melhor, Bristol for a melhor corrida nos últimos 10 anos, certamente vais voltar aqui, nem que seja pela orelha. Estás a perceber? Para fazer. É como na semana passada que eu ia passar em frente à cabine e o Veiga me agarrou pela orelha e me arrastou para a Fórmula 1. É isso. Não, mesmo. mas sim, é assim, a IndyCar já acabou. Os Supercars têm ainda 3 rondas, uma delas a melhor de todas, que são os 1000 km Bathurst. E pronto, e quem quiser, eu sei que isto vai para o ar depois, mas imaginando que isto é em direto, venham-me fazer companhia a partir da 1 da manhã, porque eu vou estar sozinho. E esperemos que não chova em Bristol este fim de semana, porque senão vai ser muito mal. Vamos lá ver, ficamos à espera então de uma excelente corrida no que toca às carrinhas em Bristol. De resto, já sabem, podem seguir o VFF1 no Twitter, Facebook, Instagram. No Facebook, deixem like, subscrevam e ativem o sininho. Para ajudarem o podcast um bocadinho mais, se o quiserem fazer, patreon.com/VFF1. Para além de ajudarem o podcast, têm também acesso a alguns shows mais exclusivos, apenas para os patrões, como por exemplo o Pináculo da Fórmula 1, que é o podcast do João Amaral e que tem sempre histórias deliciosas. Portanto, passem por aí, já sabem. E sim, se queres fazer publicidade a alguma coisa, força, é sim, agora. Não, agora é que estava a ver aqui a minha imagem, nem me apercebi que t-shirt é que tinha vestida. Já percebem quem é o melhor piloto da atualidade, ou o piloto mais versátil da atualidade, não é? Que é o gajo que vai ganhar em Bristol para ti. Basicamente, portanto, é aquele que faz 50 mil corridas por ano, Sr. Kyle Larson, não é? De resto, divirtam-se e, como sempre, um prazer. Tchau.